Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais uma aula com a conceitualização e a profundidade que seja adequada à tua formação na engenharia. Eu espero que esse vídeo mereça a tua atenção e que o canal aqui mereça a tua inscrição, o compartilhamento desse vídeo, comentários e tal, para que a gente avance e aprofunde cada vez mais o entendimento sobre temas que são tão relevantes na formação do engenheiro. Beleza? Antes de colocar a mão na massa, vamos para a vinheta e depois a gente começa realmente a trabalhar. Bons estudos, até o vídeo, valeu! Deixa eu ver se tem algo mais aqui, mas é basicamente isso. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minuto. Então, ó, aqui um dos primeiros modelos CA é Besmol e tal. Quando um pequeno sinal CA é aplicado, o diodo emissor de um transistor age como uma resistência e o diodo coletor como uma fonte de corrente. Então, tem uma resistência e uma fonte de corrente. Como o modelo é Besmol parece um T virado de lado, o circuito equivalente é chamado modelo T, né? Que é a figura 16B aqui, tá? Aí beleza. Já o modelo Pi muda um pouco, tá vendo? O modelo T está aqui, do lado direito. O Pi, veja que ele transferiu a resistência CA do emissor. Então, ó, ele transferiu a resistência CA do emissor para a base. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um arranjo. Não pode ir simplesmente R'E. Então, ele coloca o beta vezes R'E. Se vocês repararem, quando a corrente B passa aqui, qual seria a tensão aqui em cima? Seria, vou chamar aqui de V, tá? Seria V igual a beta R'E vezes IB. Ora, mas o que é beta IB? Beta IB é IC. E como IE é aproximadamente IC, tá valendo. É a mesma coisa que se eu tivesse aqui embaixo. É a mesma coisa. Só que de um lado eu trabalho com a resistência na base, de outro lado eu trabalho com a resistência no emissor. Mas eu posso trabalhar das duas formas sem problema nenhum. Aí vai do projetista analisar, eu prefiro trabalhar com essa resistência na base. Aí ele tem que lembrar de fazer aqui a proporção baseado no beta. Se ele não fizer isso, ele vai errar por algumas ordens de grandeza, né? Beleza, então ele fala a impedância de entrada VBE dividido por IB ou IE R'E dividido por IB. Por quê? Porque o VBE, lembra? Beta R'E vezes IB. Só que o beta vezes IB é o IC. E o IC é aproximadamente o IE. Então eu posso fazer IE vezes R'E. Ou seja, se eu fizer isso, a impedância da base é simplesmente o beta R'E. Deixa eu até fazer isso, pessoal, para ficar aqui tranquilo. Ó, Zin na base, VBE dividido por IB. Só que como a gente viu lá, na base, o que é que eu tenho agora na base? Eu tenho beta R'E. Aí depois vem aqui, tem aqui o IE, aqui é o IB, e vem a fonte de corrente aqui, que é o IC. Beleza. Então, ó, veja que aqui é beta R'E. E a corrente IB vai passar sobre essa resistência. Então, quem é o VBE? Beta R'E vezes IB. Só que quando eu dividir isso por IB, ó, então a impedância da base é beta R'E. Tá aqui. É essa equação aqui. Ok? Agora, por que eu levei o beta R'E ao invés de fazer só o R'E? É porque se eu não fizer isso, eu não vou, a tensão VBE não fica bem escrita. Eu não consigo entender.
e eu não vou ter a proporção, porque nota isso aqui, né? Nota isso aqui, ó. De onde que veio esse E? Ele veio disso aqui. Beta R'(E) vezes IB sobre B. Se eu multiplicar beta vezes IB, eu vou ficar com IC vezes R'(E) sobre IB. Certo? E o IC é aproximadamente IE. Então, ó, a gente volta. Ó, essa equação é igual a essa daqui. Então é por causa disso que a gente tem que levar o beta, senão a gente não consegue fechar a equação proporcional. Né? Ficaria só o IB e não pode ser o IB. IB vezes R'(E) não é a solução correta. Ok? Se quiserem fazer aí o print screen, tranquilo. Beleza? Então ele fala, ó, a figura 18A, que é essa figura da esquerda aqui, mostra o modelo π. Então a gente já viu aí a diferença entre um e outro. Não tem um mais correto do que o outro. Você pode trabalhar com um ou outro. Só não trabalhe com os dois porque é trabalho à toa. Né? Aí ele fala, análise de um amplificador. Circuito equivalente CC. Então, circuito equivalente DC. Olha o que é que ele faz. Ó. Então, a fonte de tensão CC é um curto para CA. Tá vendo? Ó? Ele vira um curto para CA. Por quê? Porque é como eu desligasse essa fonte CC. Então, eu desligo a fonte CC porque essa fonte CC não consegue como chama? Interferir no resultado CA. Então, lembra que a fonte CC ela é utilizada para polarizar o transistor, colocar o transistor no seu ponto de operação. Mas existem ali os capacitores, que vão inibir a ação de corrente contínua. E como é que eu faço para zerar um sinal DC? Olha, para garantir que aqui vai ser zero, tem que ser um curto. Então não confundam essa aproximação do curto para a tensão com um curto para a corrente. Se fosse uma fonte de corrente, para eu garantir que nesse ramo, né, o terra CA aqui que ele está colocando, para o terra do circuito, eu teria que abrir o circuito, senão eu não teria a garantia que nesse ramo eu tenho uma corrente zerada. Então lembra, para fonte de tensão, né, para tensão, um curto-circuito, para corrente, um circuito aberto. Tá? E efeito CA de uma fonte de tensão, CC. Então ele chama teorema da superposição. Eu não sei se vocês já viram teorema da superposição, mas o que é isso? Né? Superpor é você somar efeitos. Então, imagina o seguinte, você tem um circuito que tem duas fontes. Se você quiser saber o efeito de cada fonte dessa sobre o circuito, você desliga uma delas, trabalha somente com uma delas ligada e calcula a grandeza que você está determinado a calcular. Beleza. Esse resultado é o efeito da fonte que ficou ligada, obviamente. Ah, eu quero saber agora o efeito da outra fonte. Desliga a primeira, liga a segunda. Faz o cálculo do mesmo parâmetro que você fez para a primeira. Beleza. Agora, se você quer saber, baseado nesses dois cálculos, qual o efeito das duas ligadas, não precisa ligar as duas e calcular novamente. Não, você pode somar aquilo que você já tinha calculado individualmente. E isso é o que a gente chama de teoria da superposição. Né? Então ele fala, outro modo de entender é lembrar do teorema da superposição, estudado nos cursos básicos de eletrônica. Aplicando a superposição na figura 18 e 19, então, vamos lá. Podemos calcular o efeito de cada fonte agindo separadamente enquanto a outra é reduzida a zero. Reduzir a fonte de tensão CC a zero é o equivalente a curto-circuitá-la. Portanto, para calcular o efeito CA na figura 18 e 19A, podemos curto-circuitar a fonte CC. De agora em diante, vamos curto-circuitar todas as fontes de tensão CC quando estivermos analisando a operação CA. Isso significa que cada fonte de tensão CC age como um terra
Porque como você vai curto-circuitar, ela vai ficar ligada ao terra, conforme mostra a figura 18b, figura 819b, que é exatamente essa figura aqui, a figura da direita, né? Então, aqui ó, ele colocou, tá vendo? Ó, terra CA. Por quê? Na hora que você curto-circuitou a fonte do ECC, o terra veio parar direto no nó superior, nesse nó aqui que fica em cima. Então por isso que é chamado terra CA.